Oração com Salmo 23. Deus restaura sua alma e muda seu caminho hoje. Se você está precisando de restauração emocional, cura interior, direção de Deus para o seu caminho e uma oração poderosa baseada no Salmo 23, este vídeo foi preparado especialmente para você. Aqui, você encontrará uma oração profunda que toca a alma, acalma a mente e fortalece o espírito, guiando você ao descanso e à renovação que só Deus pode dar. O Salmo 23 é uma das passagens mais poderosas da Bíblia para quem enfrenta ansiedade, medo do amanhã, incertezas, dores escondidas, perda de direção, feridas emocionais e cansaço espiritual. Nesta oração profética, você receberá cura, realinhamento, renovo e força para continuar. Jesus declara: "Vinde a mim e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. E hoje Ele quer restaurar sua alma, renovar sua mente, curar feridas antigas e mudar seu caminho. Você ouvirá declarações de poder como: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Unges a minha cabeça com óleo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias." Hoje, Deus quer restaurar sua alma, renovar suas forças e conduzir você a um novo caminho. Um caminho de paz, provisão, proteção e descanso. A palavra declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23, 1. E quando Ele assume a liderança da sua vida, tudo começa a se alinhar. Enquanto você escuta esta mensagem, permita que o bom pastor te leve para águas tranquilas, cure suas feridas internas, alivie sua mente e te conduza pelos caminhos de justiça. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor afirma: "Não temerás mal algum, porque eu estou contigo." Salmo 23, 4. E quando Deus está presente, nenhum vale é permanente, nenhuma dor é definitiva, nenhuma batalha é invencível. Antes de começar a oração, deixe nos comentários uma breve declaração de fé como: "O Senhor é o meu pastor, Deus está restaurando minha alma." Sua palavra de fé sela no Espírito aquilo que Deus está liberando sobre você hoje. Prepare o coração, abra a alma e permita que este salmo conduza você a um encontro profundo com o pastor que restaura, renova, fortalece e muda destinos. Hoje, Deus vai tocar sua alma e realinhar o seu caminho com propósito, graça e vitória. Há momentos em que a alma começa a dar sinais antes que a boca consiga confessar. Sinais de desgaste, de cansaço profundo, de uma exaustão que não aparece nos olhos, mas grita silenciosamente dentro do peito. São dias em que levantar da cama parece pesado demais, em que respirar dói, em que a mente está saturada e o coração está sobrecarregado. São épocas em que você continua vivendo, continua andando, continua respondendo, continua sorrindo, mas tudo dentro de você está prestes a desabar. Não porque você é fraco, mas porque você está carregando peso demais, responsabilidades demais, expectativas demais, dores demais. E quando a alma chega nesse ponto, a vida parece perder direção, perder cor, perder sentido. Você tenta seguir, mas sente que algo não está alinhado. Tenta se manter firme, mas percebe rachaduras internas. Tenta se manter forte, mas algo dentro de você pede socorro. Esse cansaço interior é perigoso, porque ele não se revela facilmente. Ele se esconde entre tarefas, obrigações e sorrisos sociais. Ele se esconde atrás de frases como "está tudo bem", quando na verdade não está. Ele se esconde atrás de esforços constantes para não decepcionar ninguém, enquanto você mesmo vai se perdendo no processo. O desgaste emocional pode derrubar alguém mais rápido do que qualquer tempestade externa. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho no peso que carrega. Porque há dores que ninguém vê, há batalhas que ninguém percebe e há fardos que somente Deus conhece.
E é exatamente aqui que algo extraordinário acontece. Deus vê o que ninguém vê. Ele não olha apenas para suas palavras ou expressões. Ele enxerga seu interior. Ele conhece cada suspiro escondido, cada pensamento que você reprime, cada lágrima que você engole para não preocupar ninguém. Enquanto o mundo vê alguém forte, Deus vê um coração cansado. Enquanto as pessoas veem alguém resistente, Deus vê alguém que precisa de descanso. Enquanto os outros veem movimento, Deus vê sobrecarga. Ele sabe, ele sempre soube. E é por isso que ele deixou um convite eterno, profundamente direcionado a pessoas como você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esta não é uma frase de conforto, é um chamado urgente para quem está à beira do colapso emocional. Jesus não diz, vinde quando estiver forte. Ele diz, vinde cansado. Ele não diz, vinde quando tudo estiver resolvido. Ele diz, vinde oprimido. Ele não diz, vinde quando tiver respostas. Ele diz, vinde do jeito que você está. Porque ele sabe que há dores que só podem ser tratadas na presença dele. Há pesos que só podem ser removidos pelas mãos dele. Há confusões internas que só podem ser reorganizadas pela voz dele. Ele é o descanso que sua alma tenta encontrar em tantos lugares, mas nunca encontra por completo. E é exatamente isso que o Salmo 23 revela de forma tão poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Deus assume o papel de pastor da sua vida, Ele não apenas guia seus passos, Ele restaura sua alma. Ele não apenas mostra o caminho, Ele te devolve a força para caminhar. Ele não apenas cuida do que é visível, Ele cura o que é invisível. O Salmo 23 não é apenas uma declaração bonita, é a promessa de que você não precisa continuar carregando sozinho o peso que te esgota. É a garantia de que existe alguém disposto a conduzir você para fora da exaustão e para dentro da restauração. É um convite imediato para colocar nas mãos do pastor aquilo que estava destruindo seu coração. Talvez hoje você esteja sentindo sua alma implorar por descanso. Talvez esteja vivendo uma sobrecarga emocional que ninguém sabe explicar. Talvez esteja tentando ser forte por tempo demais. Mas Deus está te dizendo, eu vejo você, eu vejo seu cansaço, eu vejo sua dor, eu vejo sua confusão, e eu estou aqui para restaurar sua alma. O Salmo 23 não chegou até você por acaso. Ele chegou como resposta. Ele chegou como cura. Ele chegou como direção. Ele chegou como mão estendida para te levantar antes que seu interior caísse de vez. A restauração começa quando você solta o peso. Começa quando você reconhece que não precisa ser seu próprio pastor. Começa quando você aceita o convite de Jesus e permite que Ele alivie sua alma. Hoje, Deus quer te conduzir para águas tranquilas, quer renovar suas forças e quer te mostrar que ainda existe um caminho preparado para você, um caminho onde a alma não desaba, ela respira, não se esgota, se renova, não se perde, se reencontra. Porque quando o Senhor é o seu pastor, nada falta, nada destrói, nada paralisa, tudo se alinha. Tudo se acalma, tudo se restaura. Há dores que ninguém vê, dores que você aprendeu a esconder com maestria, como quem coloca um sorriso por cima de um coração ferido. São feridas que você não comenta, porque teme parecer fraco, teme ser julgado, teme que as pessoas não entendam. E então você aprende a fingir força, aprende a responder, está tudo bem mesmo quando nada está. Aprende a construir paredes emocionais tão altas que até você esquece onde ficam as portas. Mas a verdade é que por trás dessa aparência de firmeza existe uma alma carregando peso demais. Um peso silencioso, profundo, acumulado ao longo de dias, meses ou anos. Esse peso invisível começa pequeno, começa com uma decepção,
um medo, uma insegurança, uma perda. Mas se não tratado, ele acumula. Ele se transforma em ansiedade, em tristeza velada, em sensação de vazio, em descontrole emocional que você tenta disfarçar. São lutas internas que vão se empilhando uma sobre a outra até formar um muro que aperta a alma por dentro. E quanto mais você tenta ser forte, mais cansado você fica. Quanto mais tenta esconder, mais machuca. Quanto mais tenta carregar sozinho, mais pesado se torna. Existem pessoas que vivem assim, sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. E talvez ninguém perceba, talvez ninguém veja, talvez ninguém suspeite. Porque o mundo aprendeu a valorizar quem aparenta ser forte, quem não demonstra fragilidade, quem não derrama lágrimas. Mas Deus não olha para as máscaras, Ele olha para a alma. Ele vê o peso que você está carregando. Ele percebe as batalhas internas que você enfrenta calado. Ele identifica as feridas que você tenta ignorar. Ele conhece a dor que você não contou para ninguém. E ele sabe exatamente o quanto esse peso já sufocou sua alma, o quanto já tirou sua força, o quanto já drenou sua alegria. Quando o coração finge ser forte por tempo demais, ele se torna um território silencioso de guerra. E guerras silenciosas são sempre as mais perigosas, porque ninguém sabe que você está lutando. Mas Deus sabe, Ele sempre soube. E é por isso que Ele deixou uma promessa tão profunda no Salmo 147:3. Ele sara os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Deus não se impressiona com a força que você finge ter. Ele se importa com a dor que você realmente sente. Ele não está buscando sua performance emocional. Ele está buscando sua rendição. Ele não está esperando sua alma desabar para agir. Ele já está agindo para impedir que ela quebre por completo. A alma começa a sufocar quando você acumula mais do que consegue suportar. Mas a restauração começa quando você permite que Deus toque exatamente onde dói. Ele não pressiona, Ele não expõe, Ele não critica, Ele cura. Ele entra nas camadas mais profundas da dor, naquelas que você mesmo tem medo de tocar. Ele reconstrói áreas emocionais que você acreditou que estavam perdidas. Ele restaura aquilo que foi quebrado silenciosamente, aquilo que ninguém viu quebrar. A obra dele é tão profunda que muitas vezes acontece antes mesmo de você perceber. Deus não te pede para ser forte o tempo todo. Ele te pede para ser honesto diante dele. Ele não te pede para carregar tudo sozinho. Ele te convida para entregar. Ele não te pede para esconder sua dor. Ele te chama para curá-la. O Salmo 23 nos lembra que o pastor não apenas guia, ele restaura a alma. E restaurar significa devolver o que foi perdido, reconstruir o que foi destruído, limpar o que foi contaminado, aliviar o que estava sufocado. Restaurar significa devolver o brilho que a dor apagou, a força que o cansaço roubou, a fé que o medo enfraqueceu. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você esteja tão acostumado a disfarçar que até esqueceu como é pedir ajuda. Talvez você tenha aprendido a ser forte para todos e acabou esquecendo que também precisa ser cuidado. Mas Deus está te lembrando que a verdadeira força não é fingir que está tudo bem, é permitir que Ele entre na parte da sua vida onde você mais sofre. O bom pastor não abandona suas ovelhas quando elas estão feridas. É justamente quando elas estão feridas que Ele as toma nos braços. Hoje, Deus quer começar a remover esse peso invisível da sua alma. Quer tocar onde ninguém tocou. Quer curar o que ninguém viu. Quer aliviar aquilo que você tentou carregar sozinho por tempo demais. Ele está te chamando para a restauração. Não a restauração superficial, mas a restauração profunda, aquela que devolve vida, cor, esperança e direção. Porque Ele sara os quebrantados, Ele restaura os cansados, Ele reacende os que estavam perdidos dentro de si mesmos.
O que você fingiu por fora, Ele cura por dentro. O que você escondeu de todos, Ele revela a você como cura. E o que estava sufocando sua alma, Ele remove com amor, com cuidado e com poder. Porque Deus não apenas vê a dor, Ele restaura a alma inteira. Há momentos em que a alma começa a sentir fome, não de comida, mas de sentido. Uma fome espiritual que surge quando o coração está seco, quando a mente está cansada demais para sonhar e quando o espírito está esgotado demais para continuar. É aquela sensação de vazio que ninguém entende, aquela falta de propósito que invade até os dias que deveriam ser bons, aquele desânimo profundo que parece sugar toda a vitalidade interior. Você faz tudo o que precisa fazer, mas nada parece preencher. Você avança, mas parece que está andando em círculos. Você vive, mas sente que falta algo. Algo essencial, algo vital, algo que o mundo não é capaz de oferecer. Esse tipo de fome espiritual é brutal, porque ela não grita, ela drena. Não é uma dor explosiva, é uma ausência constante. Ela se manifesta quando você acorda sem vontade, quando perde a alegria de coisas que antes aqueciam o coração. Quando olha para a vida com um cansaço que não tem explicação racional. É como se uma parte da alma estivesse secando silenciosamente. E o pior é que, muitas vezes, essa fome aparece justamente no meio do caos. Quando tudo está desorganizado, quando ataques se intensificam, quando problemas surgem de todos os lados. Você se sente enfraquecido exatamente quando mais precisa de força. Mas é justamente nesses momentos que Deus revela um dos aspectos mais extraordinários do Salmo 23. Ele prepara uma mesa, não longe do caos, não depois do caos. Não quando tudo estiver resolvido. Ele prepara a mesa na presença dos inimigos. Isso significa que enquanto circunstâncias tentam te derrubar, Deus prepara sustento. Enquanto o inimigo tenta roubar sua paz, Deus coloca alimento espiritual diante de você. Enquanto pessoas te decepcionam, Deus te serve com graça. Enquanto a vida te pressiona, Deus te fortalece. Ele não espera o cenário mudar. Ele muda você no meio do cenário. A mesa de Deus não é montada em ambientes tranquilos. É montada em ambientes adversos. É uma mesa que desafia a lógica, uma mesa que confronta o caos, uma mesa que humilha o inimigo. Ela diz ao mundo espiritual: mesmo atacado, ele come. Mesmo cercado, ela é fortalecida. Mesmo cansado, eu alimento. Mesmo ferido, eu curo. Deus não apenas supre, Ele honra. Ele não apenas alimenta, Ele estabelece autoridade. Ele não apenas fortalece, Ele revela que enquanto todos pensam que você vai desmoronar, Ele está te revitalizando. E é aqui que Jesus revela algo ainda mais profundo em João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que ele está dizendo é que fome espiritual não se resolve com distração, com fuga, com força humana, com conquistas ou com validações externas. Ela se resolve com ele. Ele é o pão que sustenta, o pão que preenche, o pão que restaura, o pão que devolve sentido. O que falta não é algo da terra, é alguém do céu. Quando Jesus diz, eu sou o pão, ele está dizendo, eu sou o que você precisa para continuar vivo por dentro. Talvez você tenha buscado se alimentar de coisas que não sustentam. Talvez tenha esperado força de lugares que não têm força para te dar. Talvez tenha contado com pessoas que, apesar de bem-intencionadas, não conseguem alimentar sua alma. E é por isso que você ainda se sente vazio, ainda se sente fraco, ainda se sente desanimado. A mesa que você precisa não está na terra, está na presença de Deus. Ele é quem te alimenta no deserto, quem te sustenta na batalha, quem te fortalece na crise, quem te renova no caos. Imagine essa mesa agora, não uma mesa qualquer, mas uma mesa preparada pelo próprio Deus.
Uma mesa onde sua alma encontra descanso, onde sua presença te envolve e onde o pão da vida toca exatamente o lugar onde você está faminto. Imagine Jesus colocando diante de você aquilo que seu espírito realmente precisa: paz, força, coragem, direção, renovo. Imagine ele dizendo: come, eu sou teu sustento. Não importa quem está te perseguindo, não importa qual é o inimigo que tenta te derrubar, não importa qual caos você esteja enfrentando, Deus coloca uma mesa no meio disso tudo e te alimenta de um jeito que ninguém pode interromper. E quando você se alimenta dessa mesa, algo começa a mudar por dentro. A alma que estava seca começa a florescer. O espírito que estava pesado começa a se levantar. O vazio começa a se tornar plenitude. O desânimo começa a dar espaço à esperança. Porque você não está se alimentando de circunstâncias, está se alimentando do próprio Deus. Ele é o pastor que supre, o Senhor que fortalece, o Pai que cuida. E por mais caótico que seu entorno esteja, Ele sempre terá uma mesa preparada para você. Hoje, Deus quer te alimentar de novo. Ele quer restaurar suas forças e preencher sua alma. Ele quer mostrar que, mesmo cercado por problemas, você não vai desmoronar, porque Ele mesmo está te sustentando. E a mesa que Ele prepara não pode ser roubada, interrompida ou destruída. Ela é sua, ela é espiritual, ela é real. E ela está sendo servida agora para te fortalecer no meio do caos. As águas tranquilas, onde a ansiedade é desarmada. Há momentos em que a mente parece entrar em um ritmo que o corpo não acompanha. Pensamentos acelerados, preocupações que se multiplicam sozinhas, cenários negativos que surgem do nada, medos que ganham vida própria. Você tenta desligar, mas não consegue. Você tenta respirar fundo, mas a sensação de aperto permanece. Você tenta dormir, mas o sono se recusa a entrar. E quando finalmente adormece, acorda cansado, como se tivesse passado a noite inteira lutando com pensamentos que não pararam um segundo sequer. A ansiedade vai consumindo aos poucos, como ondas que batem repetidamente no mesmo lugar até desgastar a rocha. Essa ansiedade não é apenas mental, ela é espiritual. Ela paralisa, rouba a energia, esgota a fé e deixa o coração inquieto, vulnerável, instável. Muitas vezes, a ansiedade não nasce do que está acontecendo, mas do medo do que poderá acontecer. E esse medo cria um ciclo interminável que prende a alma em um estado de vigilância constante. A mente fica tensa, o coração fica acelerado, o espírito fica cansado. E nesse estado, qualquer pequeno problema parece gigante, qualquer pequena preocupação se transforma em tormenta. É a alma gritando por descanso enquanto a mente tenta sobreviver ao caos. Mas o Salmo 23 nos revela uma cura espiritual tão profunda que parece impossível para quem vive em constante ansiedade. O texto diz: Ele me faz repousar em pastos verdes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa frase não descreve apenas lugares físicos, descreve estados da alma. Deus está dizendo: eu posso levar sua mente para um lugar onde ela finalmente descansa. Eu posso conduzir sua alma para um espaço onde a ansiedade perde a força. As águas tranquilas representam um ambiente interior onde o barulho mental é silenciado, onde pensamentos acelerados são desacelerados, onde o peso da preocupação é dissolvido pelo descanso da confiança. E talvez você nunca tenha percebido, mas ninguém repousa sozinho. Repouso precisa ser concedido. E aqui Deus diz: eu te faço repousar. Isso significa que Ele mesmo te conduz para um lugar de descanso que você não conseguiria alcançar sozinho. Não importa o quão acelerada sua mente esteja, Ele tem águas tranquilas para você. Não importa o quanto a ansiedade tenha te consumido, Ele prepara pastos verdes para sua alma respirar novamente.
Não importa o quanto você tenha tentado se acalmar e falhou. Deus é quem te acalma quando você não consegue. Visualize esse lugar agora. Imagine-se caminhando com o bom pastor até um campo amplo, verde, calmo. Não há barulho, não há correria, não há pressão. Apenas um ambiente de descanso profundo. Imagine ele te guiando até águas límpidas, sem turbulência, sem correnteza, sem agitação. Essas águas representam o que ele quer fazer na sua mente. Ele quer tranquilizar seus pensamentos, quer acalmar seu coração, quer desacelerar sua ansiedade, quer te ensinar que paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. Filipenses 4:7 confirma isso com uma promessa poderosa. A paz de Deus guardará vossos corações e as vossas mentes. A paz de Deus não é uma emoção passageira, é uma proteção espiritual. Ela guarda, vigia, protege. Ela se coloca como sentinela na porta da sua mente e impede que pensamentos destrutivos entrem. Ela se estabelece no centro do seu coração e expulsa todo o medo que tenta se instalar. Essa paz vem quando você permite que Deus te conduza às águas tranquilas, quando você para de lutar sozinho e começa a confiar no pastor que te guia. E talvez hoje sua mente esteja vivendo um turbilhão. Talvez você esteja cansado de pensar demais, de sentir demais, de temer demais. Talvez seus pensamentos estejam tão acelerados que você já não sabe como desacelerar. Talvez sua ansiedade esteja te consumindo ao ponto de você se sentir emocionalmente esgotado. Mas Deus está te chamando para perto. Ele está te dizendo: vem, deixa eu te conduzir, deixa eu te mostrar um lugar onde sua mente pode descansar. Ele não quer apenas aliviar sua ansiedade, ele quer desarmá-la completamente. Ele quer quebrar o ciclo de medo, cortar as raízes da preocupação, silenciar o barulho interno. O pastor do Salmo 23 não apenas oferece descanso, ele cria descanso. Ele não apenas sugere paz, ele impõe paz sobre a sua mente. Ele não apenas aponta o caminho, ele te guia pela mão. E quando ele te conduz às águas tranquilas, algo muda. A ansiedade perde força, a mente desacelera, a alma respira, o coração se estabiliza. Você passa a sentir um descanso que não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma presença que acalma tudo ao redor e tudo dentro de você. Hoje, Deus quer te levar exatamente para esse lugar. Para as águas tranquilas, onde a ansiedade é desarmada e onde o descanso dele se torna mais forte do que qualquer medo. Ele está pronto para conduzir você. Basta seguir a voz do pastor que conhece cada parte da sua alma e sabe exatamente como restaurá-la. O vale da sombra da morte, quando o medo paralisa o caminho. Há momentos na vida em que o caminho parece escurecer de uma forma que você nunca imaginou. É como se, de repente, a luz que costumava guiar seus passos se apagasse, deixando apenas sombras que aumentam a cada movimento. São fases sombrias, períodos de incerteza intensa, dias em que o medo se instala como um visitante indesejado que se recusa a ir embora. Você olha para o futuro e ele parece nebuloso. Olha para o presente e tudo parece instável. Olha para si mesmo e sente uma vulnerabilidade que não sabe descrever. É a sensação de caminhar no vale da sombra da morte, aquele lugar onde a alma se encolhe e se pergunta se vai conseguir atravessar. Esse vale não é apenas uma metáfora, é uma experiência espiritual real. Ele representa momentos de perda, de medo, de ameaças, de mudanças inesperadas, de diagnósticos que abalariam qualquer um, de notícias que tiram o chão, de decisões que pesam no peito. É o período em que tudo ao redor parece desabar e você sente que está caminhando sobre cacos invisíveis. É a fase em que você acorda com o coração apertado e vai dormir com a mente cansada. Quando cada passo parece mais difícil do que o anterior, quando o medo se torna tão grande que começa a paralisar você por dentro.
E aqui está a verdade que muitas pessoas não têm coragem de admitir. Mesmo quem crê em Deus passa pelo vale. Mesmo quem ora, mesmo quem é fiel, mesmo quem ama o Senhor, atravessa períodos de escuridão, incerteza e insegurança. O problema não é sentir medo. O problema é acreditar que o medo tem a palavra final. O medo não é sinal de fraqueza espiritual. O medo é uma resposta humana a circunstâncias que parecem grandes demais. Mas Deus nunca disse que você não passaria pelo vale. Ele disse que você não passaria sozinho. O Salmo 23 afirma com uma força que atravessa gerações: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é tu estarás ou tu estiveste, é tu estás. Presença contínua, companhia constante. Deus não te espera do outro lado do vale, Ele entra com você. Ele segura sua mão quando você sente que vai cair. Ele ilumina seus passos quando tudo parece escuro. Ele te sustenta quando suas forças se esgotam. Ele caminha ao seu lado quando a solidão tenta te cercar. A presença dele é a garantia de que, mesmo no lugar onde você mais teme, você não será destruído. E para reforçar essa promessa, Deus declara em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Repare que ele não diz se passares, mas quando passares. Ou seja, os vales fazem parte da vida, mas a presença dele também faz. Deus não promete ausência de luta, ele promete companhia fiel. Ele não promete ausência de medo, ele promete que o medo não terá poder para te dominar. Ele não promete ausência de dor, ele promete cura, sustento e livramento no meio dela. Talvez você esteja vivendo um desses vales agora. Talvez suas noites estejam mais longas do que seus dias. Talvez você esteja enfrentando uma incerteza que tira sua paz. Talvez você esteja lidando com perdas ou com o medo de perdê-las. Talvez você esteja enfrentando uma ameaça silenciosa, uma batalha emocional, uma crise espiritual que ninguém entende. Talvez tudo ao seu redor pareça tão escuro que você chegou a pensar que não vai conseguir continuar. Mas Deus está te dizendo: eu estou com você, eu caminho com você, eu atravesso com você. O vale da sombra não é o fim, é uma travessia. E toda travessia tem saída. O vale parece grande, mas Deus é maior. O medo parece alto, mas Deus está acima dele. A sombra parece forte, mas Deus é a própria luz. E quando a luz está presente, nenhuma sombra pode dominar. Por isso, mesmo que seu coração esteja tremendo, mesmo que sua mente esteja confusa, mesmo que seu espírito esteja cansado, você pode continuar caminhando. Porque você não está caminhando sozinho. O pastor que restaura sua alma também atravessa seus vales. Ele não te abandona na escuridão, ele te guia através dela. Ele não te deixa ser sufocado pelo medo, ele te fortalece. Ele não te deixa cair, ele te sustém. Ele não deixa a sua vida terminar no vale, ele te conduz para fora dele. E quando você olhar para trás, perceberá que o vale não te destruiu, te redefiniu, não te paralisou, te fortaleceu, não te engoliu, te amadureceu. Porque você não atravessou sozinho. A presença de Deus é a resposta que silencia qualquer medo. Tu estás comigo é a frase que transforma o vale em caminho, o medo em coragem e as sombras em aprendizado. Hoje, Deus está caminhando ao seu lado, e isso é tudo o que você precisa para continuar. Há momentos na nossa caminhada em que tudo parece confuso. Você tenta seguir, mas não sabe se está indo na direção certa. Olha para o futuro e vê possibilidades demais, ou nenhuma. Olha para trás e percebe escolhas que gostaria de ter feito diferente. Olha para o presente e sente que está perdido, desalinhado, sem rumo. E por mais que tente, parece que nada se encaixa.
É como se o caminho que antes parecia claro, agora estivesse coberto por névoa. É a dor de quem sente que perdeu a direção, de quem errou o passo, de quem entrou em estradas que não deveriam ter sido escolhidas. É o peso de decisões equivocadas, de desvios que te afastaram do propósito, de caminhos que machucaram mais do que ajudaram. A verdade é que todos nós, sem exceção, já nos desviamos em algum momento. Já entramos em relacionamentos que não eram vontade de Deus. Já investimos em projetos que Ele não ordenou. Já insistimos em portas que Ele tentou fechar. Já saímos correndo na frente quando Ele queria que ficássemos parados. E essas decisões trazem consequências. Confusão, desgaste emocional, sensação de estar completamente perdido. A alma tenta disfarçar, mas o coração sabe quando está fora de rota. Já não há paz, já não há convicção, já não há direção. Apenas um incômodo silencioso que diz: isso não está certo. Mas é exatamente aqui que surge uma das declarações mais profundas do Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Para muitos, isso passa despercebido. Mas espiritualmente é uma revelação poderosa. A vara e o cajado eram os dois instrumentos principais do pastor que cuidava das ovelhas. A vara era usada para corrigir, para redirecionar, para impedir que a ovelha se aproximasse de perigos. Já o cajado tinha aquele gancho na ponta para puxar a ovelha quando ela caía em buracos, quando ficava presa em arbustos, quando se afastava demais do caminho. Em outras palavras, a vara corrige o rumo, o cajado resgata quem se perdeu. Quando o Salmo diz que a vara e o cajado consolam, não significa que Deus está pronto para te punir. Significa que Ele está disposto a te proteger de você mesmo. Que Ele te ama tanto que não te deixa continuar no erro. Que Ele te guarda tanto que não permite que você siga por estradas que vão te destruir. Que Ele te conhece a ponto de saber quando você saiu da rota e, mais do que isso, a ponto de te trazer de volta. A vara é o momento em que Deus diz: por aqui não. O cajado é o momento em que Deus diz: vem, eu te trago de volta. E talvez você esteja agora exatamente nessa fase, a fase em que o caminho se perdeu. Talvez você esteja vivendo consequências de escolhas erradas. Talvez esteja confuso sobre o futuro, inseguro sobre o presente, arrependido do passado. Talvez se sinta longe do propósito, longe da rota, longe de Deus. Mas a verdade é que o pastor nunca perde uma ovelha de vista. Ele vê cada desvio, ele identifica cada queda, ele percebe quando você está preso em algo que te machuca. E ele não cruza os braços, ele age. Ele usa a vara para te impedir de avançar em lugares onde você seria ferido. Usa o cajado para puxar você quando já não tem forças para sair sozinho. Ele não te abandona por causa dos erros, ele te resgata por causa deles. Ele não te repreende para te envergonhar. Ele te direciona para te proteger. Ele não deixa que você viva confuso. Ele intervém para endireitar seus passos. Uma das maiores demonstrações de amor de Deus é justamente essa. Ele te corrige porque te ama. Ele te resgata porque te escolheu. Provérbios 3:6 reforça essa promessa com precisão celestial. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitar significa ajustar, alinhar, corrigir o que estava torto. Deus é especialista em alinhar destinos, em reconstruir trajetórias, em transformar estradas quebradas em caminhos restaurados. Ele sabe exatamente onde você errou, mas também sabe exatamente como te colocar de volta no lugar certo. Talvez você pense que está longe demais, mas ninguém se perde tão longe que Deus não consiga alcançar. Talvez você ache que estragou tudo, mas ninguém estraga tanto que Deus não possa restaurar. Talvez você sinta vergonha dos seus desvios, mas Deus não te olha com acusação, Ele te olha com redenção. O pastor não desiste da ovelha perdida, ele vai atrás dela.
Ele atravessa vales, montes, noites escuras, mas Ele traz de volta. Sempre traz. Hoje, Deus quer te lembrar. Eu sei onde você está. Eu sei para onde você deve ir, e eu mesmo vou te conduzir. A vara e o cajado estão agindo na sua vida não para te punir, mas para te proteger e te restaurar. Ele está ajustando sua jornada. Ele está realinhando seus passos. Ele está trazendo você de volta para o caminho que tem paz, sentido e propósito. O pastor está no controle e você está sendo guiado por ele. A unção que restaura. Deus cura feridas que ninguém sabe. Há dores que não sangram para fora, mas sangram por dentro. Feridas emocionais que ninguém vê. Traumas que você nunca falou abertamente, lembranças que você tenta evitar porque doem demais quando voltam. São marcas que o tempo não apagou, cicatrizes que não se fecharam. Histórias que ainda pressionam sua alma como se tivessem acontecido ontem. Existem dores tão antigas que, mesmo depois de tantos anos, ainda moldam sua maneira de pensar, sentir e se relacionar. E existem feridas tão escondidas que você mesmo tenta ignorá-las, como se pudessem desaparecer simplesmente por não serem mencionadas. Mas Deus conhece todas elas. Nada está oculto aos olhos do pastor que cuida da alma. Ele vê feridas que ninguém percebe. Ele identifica traumas que você aprendeu a esconder. Ele sente dores que você não ousa confessar. Ele conhece a extensão do dano, o momento em que começou, quem causou, como afetou sua identidade. E é exatamente por isso que ele trabalha com uma cura que vai além do superficial. Ele trabalha com unção. No Salmo 23, há uma frase profundamente poderosa. Unges a minha cabeça com óleo. Muitas pessoas leem isso como algo poético, simbólico, bonito. Mas, no mundo bíblico, essa expressão tem um significado extremamente profundo. A unção não era apenas um ato religioso. Era um ato de cura, de proteção, de restauração e de identidade. Pastores, na antiguidade, derramavam óleo sobre a cabeça das ovelhas para curar feridas, impedir infecções, afastar insetos que poderiam entrar pelos olhos ou nariz e até causar morte. O óleo protegia, cicatrizava e preservava. Da mesma forma, Deus derrama unção sobre você para curar feridas internas que ninguém conseguiu tocar. A unção opera onde os remédios não chegam, onde a terapia não alcança, onde as palavras humanas não penetram. Ela entra em regiões da alma que estão fechadas há anos, talvez décadas. A unção não trata sintomas, ela trata raízes. Ela não alivia por um momento, ela transforma definitivamente. A unção não modifica seu humor, ela restaura sua identidade. Porque quando o texto diz, unges a minha cabeça com óleo, ele está dizendo, tu curas minha mente, meu emocional, minha história. Tu cicatrizas o que ficou aberto. Tu proteges o que estava vulnerável. Tu restauras o que foi roubado. A cabeça é o lugar onde a identidade é formada, onde pensamentos são construídos, onde decisões nascem, onde memórias residem. Quando Deus unge sua cabeça, Ele está renovando sua maneira de pensar, limpando memórias dolorosas, quebrando padrões negativos, desconstruindo mentiras implantadas por traumas e reconstruindo você segundo a verdade dele. Essa unção não é só cura, é transformação. Ela devolve dignidade onde havia vergonha. Ela devolve força onde havia fragilidade. Ela devolve brilho onde havia tristeza. Ela devolve identidade onde havia confusão. E para confirmar esse propósito, Deus declara em Salmo 92:10, ungiste-me com óleo fresco. Fresco e não velho. Isso significa que Deus não trabalha com restauração do passado baseada em experiências antigas. Ele libera uma unção nova,
ativa, específica para a fase que você está vivendo agora. O que ele faz hoje não depende do que aconteceu ontem. Ele cura com algo novo, não com algo reutilizado. Talvez você esteja carregando dores que nunca colocou para fora. Talvez existam marcas internas que você tenta ignorar porque acredita que já deveriam ter sido superadas. Talvez existam traumas que você prefere não tocar porque teme revivê-los. Talvez existam memórias que ainda controlam suas emoções até hoje. Mas Deus está te chamando para perto porque Ele quer derramar óleo sobre essas áreas. Ele quer curar você de dentro para fora. Ele quer entrar exatamente na parte da dor que você tem medo de olhar. A unção de Deus é profunda. Ela se infiltra nas rachaduras da alma, penetra nas feridas mais antigas, limpa as áreas infectadas, protege os pontos vulneráveis e restaura completamente aquilo que estava quebrado. A unção não pergunta como a ferida aconteceu, ela cura. Não pergunta quem errou, ela transforma. Não exige explicação, ela opera. O óleo do Senhor não analisa, não julga, não critica. Ele restaura. E talvez você pense, mas minha ferida é grande demais. Deus responde, meu óleo é maior. Meu trauma é profundo demais. Meu óleo vai mais fundo. Minha dor é antiga demais. Meu óleo é fresco e renova tudo. Quando Deus unge sua cabeça, Ele está declarando que o passado não vai mais governar seu presente, que as feridas não serão mais sua identidade, que os traumas não definirão seus passos, que a dor não será mais sua voz. Ele está dizendo, eu restauro você. E quando Ele restaura, não sobra rachadura. Quando Ele cura, não sobra cicatriz emocional que continue aberta. Quando Ele renova, não resta sombra do que te feriu. Hoje, Deus está derramando óleo sobre sua cabeça. Óleo de cura, óleo de renovo, óleo de proteção, óleo de restauração emocional. Ele está curando feridas que ninguém sabe, traumas que você nunca disse, dores que você tentou esconder. Ele está reconstruindo sua identidade e devolvendo seu brilho, sua força e sua essência. Porque o pastor não apenas guia, ele cura. E quando ele cura por completo. Oração profética. Deus restaura sua alma e muda seu caminho. Hoje. Chega um momento na caminhada espiritual em que a alma não quer mais apenas ouvir, refletir ou entender. Ela quer ser tocada. Ela quer mudança. Ela quer cura. Ela quer direção. É aquele instante em que você sente lá dentro uma urgência espiritual tão forte que parece impossível ignorar. É o momento em que o coração clama por restauração e o espírito implora por um recomeço. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um desejo profundo de mudança, uma vontade de sair da dor, uma necessidade de ver Deus agir ainda hoje. Talvez o medo do amanhã esteja tentando ocupar o espaço da fé, talvez o futuro esteja parecendo incerto, talvez você esteja segurando lágrimas que ninguém percebe. Mas Deus te trouxe até aqui para fazer algo diferente, para restaurar sua alma e mudar seu caminho agora. A oração que nasce nesse contexto não é uma oração comum. Não é uma oração repetida, decorada, nem automática. É uma oração que vem de dentro, que vem do coração exausto, que vem da alma que está no limite, que vem do espírito que sabe que só Deus pode dar a resposta. Esta é a oração do Salmo 23, não apenas recitada, mas ativada, não apenas pronunciada, mas vivida. Porque quando você declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você não está apenas falando, você está se alinhando ao governo de Deus sobre sua vida. Você está dizendo ao céu, à terra e ao inferno, quem cuida de mim é Deus. Quem guia meus passos é Deus. Quem supre minhas necessidades é Deus. Quem define meu amanhã é Deus. Hoje, esta oração profética precisa conduzir você a esse lugar de confiança absoluta. Um lugar onde o medo do futuro não governa mais suas decisões.
Um lugar onde o passado não determina mais sua identidade. Um lugar onde a ansiedade não tem mais autoridade sobre sua mente. Um lugar onde Deus pega sua alma pelas mãos e a coloca novamente de pé. Porque Ele restaura, Ele renova, Ele muda caminhos que pareciam perdidos. Ele abre portas que você já tinha desistido de tentar. Ele cura áreas que você acreditava que nunca mais seriam restauradas. E ao declarar, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, você está chamando, pela fé, uma realidade espiritual para o seu presente. Está dizendo que sua vida não será guiada pela dor, mas pela bondade. Não será marcada pelo medo, mas pela misericórdia. Não será conduzida pelas sombras, mas pela presença do pastor. Você está profetizando sobre si mesmo que os próximos capítulos serão diferentes dos anteriores. Que aquilo que Deus tem para você é maior do que qualquer ameaça que tente se levantar. E é aqui que a promessa de Jeremias 29:11 brilha como resposta imediata do céu. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, eu tenho planos. Não tive, não talvez tenha, não vou pensar em ter. Tenho planos de paz, planos de esperança, planos de futuro. Planos que não podem ser anulados por medo, por pessoas, por dores passadas, por traumas, por ataques espirituais ou por incertezas emocionais. O pastor do Salmo 23 não apenas conhece o caminho, ele já desenhou o seu futuro. Agora, nesta oração profética, ele quer alinhar você com esse futuro. Ele quer pegar sua vida que estava dispersa e reunir novamente. Ele quer pegar sua alma ferida e restaurar. Ele quer pegar seus passos confusos e redirecionar. Ele quer pegar seu medo do amanhã e substituir por paz profunda. Ele quer pegar suas dúvidas e transformá-las em convicção. Ele quer pegar seu desânimo e inflamar sua fé novamente. A oração que você fará agora não é uma súplica desesperada. É uma declaração de quem sabe que Deus está no controle. Imagine-se agora diante do bom pastor. Ele está com você. Ele conhece cada dor, cada peso, cada lágrima, cada medo. Ele conhece sua história inteira. Ele sabe onde você se perdeu e sabe exatamente onde te reencontrar. Ele olha para você não com acusação, mas com amor. Não com cobrança, mas com compaixão. E agora ele estende a mão dizendo, eu posso restaurar sua alma hoje, eu posso mudar seu caminho hoje, eu posso fazer de novo. E nesta oração, algo começa a se mover. Você sente o peso saindo, a alma respirando, a mente desacelerando, o coração se aquietando. Você sente que Deus está tomando o controle dos lugares onde você não conseguia mais governar. Você percebe que Ele está fazendo exatamente o que prometeu, restaurando sua alma, guiando seus passos, trazendo paz, iluminando o caminho. Hoje, Deus muda o que você não podia mudar. Hoje, Deus cura o que você não conseguia tocar. Hoje, Deus abre o que estava fechado. Hoje, Deus fecha o que te feriu. Hoje, Deus te toma pela mão e te conduz para um caminho novo. Porque o pastor está aqui. E quando ele chega, tudo muda. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que minha alma precisa ser restaurada. Tu conheces o peso que tenho carregado, as lutas que escondo, o cansaço interior que ninguém vê. Tu sabes das noites em claro, dos pensamentos acelerados, das incertezas que tentam me paralisar. Mas hoje, Pai, eu venho diante de Ti, porque sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus amado, eu coloco diante de Ti toda a sobrecarga emocional, toda a confusão interior, toda a dor escondida que tem sufocado minha alma. Eu reconheço que muitas vezes fingi força, quando na verdade estava quebrado por dentro.
Mas tu és aquele que sonda o coração, que vê além do sorriso, que enxerga além das palavras, que reconhece feridas que ninguém mais consegue perceber. Por isso, Pai, eu te peço, restaura-me, cura-me, levanta-me, conduze-me, Senhor, aos teus pastos verdes. Leva minha mente às águas tranquilas, que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, invada agora meu interior e silencie toda a ansiedade, todo medo, toda a preocupação que tem dominado meus pensamentos. Eu declaro pela fé que tu estás guiando minha alma a um lugar de descanso, de equilíbrio, de serenidade. Onde havia turbulência, que haja calmaria. Onde havia tormenta, que haja paz. Onde havia barulho, que haja o teu silêncio que cura. Pai, eu oro também pelos vales que tenho atravessado. Tu sabes o quanto a sombra do medo tem tentado me paralisar, o quanto a incerteza tem tentado roubar minha fé. Mas hoje eu declaro que mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua presença me sustenta. A tua voz me guia, o teu espírito me fortalece. Eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho. Tu caminhas comigo em cada passo, em cada lágrima, em cada luta. Senhor, usa a tua vara e o teu cajado para me alinhar e me resgatar. Corrige a direção dos meus passos, endireita minhas veredas, como está escrito em Provérbios 3:6. Se em algum momento eu me perdi, se me desviei, se entrei em caminhos que não eram teus, então, Pai, traz-me de volta. Restaura minha rota. Redireciona meu destino. Guia-me pelo caminho da tua perfeita vontade. E agora, Deus, derrama sobre mim o teu óleo fresco. O óleo que cura feridas antigas. O óleo que restaura traumas escondidos. O óleo que toca lugares da alma que eu mesmo não sei alcançar. Unges a minha cabeça com óleo, e essa unção renova minha identidade, cura minha história, limpa minha mente, fortalece meu espírito. Que tudo o que estava quebrado seja restaurado, que tudo o que estava ferido seja cicatrizado, que tudo o que estava preso seja libertado. Derrama teu óleo sobre mim, Senhor, óleo de cura, óleo de renovo, óleo de graça. Pai querido, eu clamo agora por um mover profético sobre o meu caminho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu declaro que a partir deste momento, o Senhor muda minha rota, abre minhas portas, restaura meus propósitos e realinha meu futuro. Como está escrito em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, de esperança, de futuro. Então, Deus, cumpre em mim esses planos, endireita meu caminho, dá-me visão, clareza e direção. Eu profetizo em nome de Jesus, a minha alma está sendo restaurada, o meu caminho está sendo transformado, a minha história está sendo reescrita, o meu futuro está seguro em Deus, a paz está substituindo a ansiedade, a fé está vencendo o medo, a graça está me cercando, a bondade e a misericórdia estão me acompanhando. Senhor, eu te agradeço porque sei que esta oração não volta vazia. Sei que o pastor está comigo, guiando cada passo. Sei que hoje algo mudou no mundo espiritual. Eu recebo cura, eu recebo renovo, eu recebo direção, eu recebo paz. E declaro, o Senhor restaura minha alma e muda meu caminho hoje. Em nome de Jesus. Amém.